Você já se sentiu como se estivesse perdendo o controle da sua própria mente? Como se as suas memórias mais queridas fossem areia escorrendo por entre os dedos? Para Júlia, essa sensação se tornou um pesadelo diário, uma névoa que ameaçava consumir tudo o que ela amava. Mas e se a loucura não estivesse em sua cabeça, e sim dormindo ao seu lado na cama todas as noites? Prepare-se para uma história onde a confiança é uma arma e a verdade é a única saída de um labirinto de mentiras. Fique até o final, porque a reviravolta desta história é inacreditável. Júlia e Leonardo viviam o que parecia ser o sonho paulistano. Moravam em um apartamento espaçoso em Moema, com uma vista deslumbrante dos prédios que arranham o céu de São Paulo. Ele, Leonardo, ou Léo, era um diretor bem-sucedido na construtora de seu pai, um homem charmoso e dedicado. Ela, Júlia, uma advogada que pausou a carreira para cuidar da pequena Melissa, a filha de 2 anos que era a luz de suas vidas. A família de Léo, Helena e Fernando eram sogros de cinema, ricos, influentes, mas que acolheram Júlia como uma filha, mimando a neta com um amor sem limites. Tudo era perfeito. Tão perfeito que os pequenos lapsos de memória de Júlia começaram como notas dissonantes em uma sinfonia. Coisas simples, como esquecer o alarme do celular ligado no sábado, ou jurar que Léo havia pedido frango para o jantar, quando ele insistia que tinha pedido peixe. No início, ela ria de si mesma. Mas a frequência e a gravidade dos esquecimentos começaram a corroer sua autoconfiança, transformando o sonho em uma prisão de ansiedade e medo. O som estridente do despertador rasgou o silêncio do quarto às 6 da manhã de um sábado. Júlia saltou da cama, o coração disparado pelo susto e pela urgência. Precisava acordar Mel, preparar o café, adiantar o almoço, e talvez Léo precisasse de algo antes de sair para o trabalho. Léo se mexeu ao seu lado, apoiando-se no cotovelo com os olhos semicerrados. O rosto dele era uma mistura de sono, irritação e uma preocupação que pareceu cortá-la por dentro. Ju, o que você está fazendo? Ele murmurou, a voz rouca. É sábado. Você esqueceu de novo, meu amor. A palavra sábado ecoou na cabeça de Júlia. Ela tinha certeza absoluta, uma clareza cristalina de ter desligado o alarme na noite anterior, lembrando-se de pensar no prazer de dormir até mais tarde. Mas lá estava ele, o som insistente provando que sua memória a havia traído mais uma vez. Léo suspirou, um som pesado de resignação. Ele se virou para o outro lado, puxando o edredom. Volta a dormir, vai. Mas o sono de Júlia havia fugido. O quarto, antes um refúgio, agora parecia opressor, as paredes se fechando sobre ela. O que estava acontecendo com sua mente? Júlia desistiu de tentar dormir. Vestiu um robe de seda e caminhou descalça pela casa silenciosa. Apenas o zumbido suave da geladeira quebrava o silêncio. A pequena Melissa dormia tranquilamente em seu berço, um anjo de cabelos cacheados. O amor por aquela pequena criatura era a única coisa que ainda parecia real, sólida em meio à confusão de sua mente. Ela foi até a cozinha, a luz fria da madrugada de São Paulo entrando pela janela. Preparou um café forte, sentindo o aroma amargo preencher o ar, e por um momento, acalmar a tempestade em seu peito. Os incidentes estavam se tornando diários. Na semana anterior, ela passou horas procurando a chave do carro, que Léo finalmente encontrou dentro da gaveta de talheres. Como foi parar aí, meu amor? Ele perguntou, com uma paciência que a fazia se sentir ainda pior, como uma criança incapaz. Ela não se lembrava de ter colocado a chave ali. Na verdade, lembrava-se vividamente de tê-la deixado no chaveiro ao lado da porta. Eram 2 memórias conflitantes, e uma delas era mentira. Cada vez mais, ela suspeitava que a mentirosa era ela mesma, sua própria cabeça se tornando sua maior inimiga. O episódio do jantar foi um dos piores.
Léo ligou do escritório, o som do trânsito da Faria Lima ao fundo. Amor, prepara aquele seu risoto de camarão para o jantar. Estou com uma vontade enorme. Júlia sorriu, sentindo-se útil e feliz em agradá-lo. Ela se lembrava da conversa perfeitamente. A pausa que ele fez, o jeito como disse a palavra camarão. Ela passou a tarde na cozinha, o cheiro delicioso do refogado e dos temperos se espalhando pelo apartamento. Quando Léo chegou, a mesa estava posta, o risoto cremoso e fumegante esperando por ele. Ele olhou para o prato, e a expressão em seu rosto foi de pura confusão. Ué, mas eu pedi lasanha. Eu até disse que a da sua sogra não se compara à sua. Júlia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não, Léo. Você pediu risoto de camarão. Eu ouvi perfeitamente. Ju, meu amor, acho que você se confundiu. Mas tudo bem, não tem problema. Risoto também está ótimo, ele disse, forçando um sorriso. Ele não brigou, não a acusou. Pelo contrário, sua gentileza era uma faca que se cravava mais fundo em sua culpa. Ela sentou-se para comer, mas a comida não descia. Cada garfada tinha o gosto amargo da dúvida e do medo. Ela começou a anotar tudo em um pequeno caderno que escondia no fundo da gaveta de roupas íntimas. Listas de tarefas, conversas importantes, lugares onde guardava as coisas. Tornou-se sua muleta, sua tentativa desesperada de se agarrar à realidade. Mas nem isso parecia funcionar. Um dia, ela anotou: pagar a conta de luz. Vence hoje. À noite, Léo chegou com a correspondência e uma expressão preocupada. Ju, chegou um aviso de corte. Você não pagou a conta de luz? Ela correu para o caderno, o coração martelando. Lá estava, a anotação, mas com um risco por cima, como se a tarefa já tivesse sido feita. Ela não se lembrava de ter riscado. Olhou para o traço de caneta, uma linha preta e definitiva que parecia zombar dela. Eu juro que paguei. Eu até risquei da lista. Ela gaguejou, mostrando o caderno como prova. Léo pegou o caderno, folheou-o com um ar de tristeza. Talvez você tenha pensado em pagar e riscou por engano. Acontece, meu bem. Não se preocupe, eu resolvo isso amanhã. A sua calma era enlouquecedora. Parecia que ele estava se acostumando a viver com uma esposa quebrada, e essa aceitação a aterrorizava mais do que qualquer acusação. A paranoia começou a se instalar. Ela se olhava no espelho e não se reconhecia. Via uma mulher com olheiras profundas, os olhos assustados de um animal encurralado. Aos 30 anos, sentia-se frágil como uma idosa. A maternidade, que deveria ser sua maior alegria, tornou-se uma fonte de pânico. E se ela esquecesse a porta aberta e Melissa saísse para o corredor? E se ela esquecesse o fogo ligado? Esse medo quase se tornou realidade. Ela estava preparando um ensopado para o jantar, o cheiro de carne e legumes cozinhando lentamente. Léo a chamou para ver algo na televisão, e ela foi, deixando a panela em fogo baixo. Ela se lembrava de ter olhado para o fogão e pensado: preciso desligar em 5 minutos. O tempo passou. De repente, um cheiro acre de fumaça invadiu a sala. Correram para a cozinha, que estava tomada por uma névoa densa e cinzenta. A panela estava preta, o conteúdo carbonizado. Júlia, pelo amor de Deus! Léo gritou, abrindo as janelas. Você podia ter colocado fogo no apartamento, com a Mel aqui dentro. As lágrimas escorriam pelo rosto de Júlia enquanto ele a abraçava. Calma, calma, foi um acidente. Mas ela sabia que não era um simples acidente. Era mais uma prova de que ela estava se tornando perigosa para si mesma, e pior, para sua filha. Léo começou a sugerir uma visita ao médico com mais frequência. Amor, não é vergonha nenhuma. Depois da gravidez, os hormônios ficam loucos. Um bom neurologista pode te ajudar. Receitar umas vitaminas, algo para a memória. Sua voz era suave, cheia de uma lógica que a desarmava.
mas a ideia de sentar na frente de um estranho e admitir que estava perdendo a própria mente era paralisante. Ela era uma advogada. Sua carreira dependia de sua mente afiada, de sua capacidade de argumentar e lembrar de detalhes. Um diagnóstico de qualquer problema neurológico poderia ser o fim de seus planos de voltar ao trabalho, de ter sua independência de volta. E havia o estigma. Ela imaginava os olhares de pena, os cochichos. A mulher do Léo, coitada, não regula bem. Então, ela adiava. Dizia que era apenas cansaço, estresse. Eu vou melhorar, prometo, ela dizia, mais para si mesma do que para ele. No fundo, ela sabia que estava apenas adiando o inevitável, esperando por um milagre que parecia cada vez mais distante. Então, um novo sintoma apareceu, mais assustador do que qualquer esquecimento. Foi em uma noite de terça-feira. Léo estava no tapete da sala, brincando com Melissa, empilhando blocos coloridos. A risada da menina ecoava pelo apartamento, um som puro e feliz. Júlia estava na cozinha, lavando a louça, observando a cena com um aperto no coração. Era um momento perfeito, um retrato de família feliz que parecia pertencer a outra pessoa. E foi então que ela ouviu. Por cima do som da água e da risada de Mel, ela ouviu outra risada. Uma risada de mulher. Clara, um pouco rouca, debochada. Júlia fechou a torneira, o coração congelando. Você ouviu isso? Perguntou, virando-se para Léo. Ele a olhou confuso. Ouviu o quê? A risada da nossa pequena? Ela está se divertindo. Não, não. Outra risada. De uma mulher. Ela insistiu. Léo franziu a testa. Ju, só estamos nós três aqui. Acho que você está cansada demais. Ele voltou a brincar com a filha, mas Júlia permaneceu imóvel, o som fantasma ainda ecoando em seus ouvidos. Pela primeira vez, ela não questionou sua memória, mas sua sanidade. Estaria ela começando a ter alucinações? A risada voltou dias depois. Melissa já dormia, e o apartamento estava mergulhado no silêncio da noite, quebrado apenas pelo som da televisão ligada no noticiário. Júlia e Léo estavam sentados no sofá, a uma distância segura um do outro. De repente, a risada soou novamente, desta vez mais alta, mais longa, parecendo vir do corredor. Júlia enrijeceu, os olhos fixos na tela da TV, mas a mente em alerta máximo. Olhou para Léo. Ele estava completamente absorto nas notícias, o rosto iluminado pelo brilho da tela, sem demonstrar qualquer reação. O som era apenas para ela. Era um segredo terrível entre ela e sua mente doente. O medo que sentiu foi diferente de tudo. Não era o medo de esquecer algo, mas o medo de que a realidade estivesse se desfazendo, de que vozes e sons que não existiam pudessem tomar conta de seu mundo. Ela não contou a Léo. Como poderia? Ele a levaria para o médico no mesmo instante, e ela não estava pronta para enfrentar esse diagnóstico. Decidiu guardar para si um segredo sombrio que a isolava ainda mais em sua própria casa. Ela pensou em ligar para sua irmã gêmea, Verônica. Elas sempre foram inseparáveis, duas metades de um todo. Verônica era sua rocha, a pessoa que sempre a entendia sem precisar de palavras. Mas como explicar aquilo? Vê, acho que estou ouvindo coisas. Acho que estou ficando louca. Verônica estava grávida de 7 meses, e Júlia não queria sobrecarregá-la com suas preocupações. Seria egoísmo demais. E no fundo, ela tinha vergonha. Vergonha de sua fraqueza, de sua mente que a estava traindo. E se Verônica também a olhasse com pena? Se confirmasse seus piores medos? Então, Júlia se calou. Ela sorria durante as chamadas de vídeo, dizia que estava tudo bem, que a vida de mãe era cansativa, mas maravilhosa. Cada palavra era uma mentira que a afastava mais da única pessoa que talvez pudesse salvá-la. A solidão era um peso físico, uma mão invisível apertando seu peito dia e noite. O apartamento, antes seu lar,
Agora era um labirinto de medos, e ela estava completamente perdida. Numa manhã de sábado, enquanto Léo e Melissa dormiam, Júlia sentou-se na varanda com uma xícara de café, vendo a cidade despertar. O céu cinzento de São Paulo parecia um reflexo de sua alma. Ela se lembrou de como conheceu Léo. Foi no prédio comercial onde trabalhava, um gigante de vidro e aço no coração da Itaim Bibi. Ela era uma advogada júnior em uma empresa, e ele, um dos diretores da construtora do pai, que ocupava 3 andares do mesmo prédio. Eles se cruzavam na área do café, um espaço com uma pequena varanda, onde todos iam para respirar e fugir do ar-condicionado. Ele era lindo, com um sorriso fácil e olhos que pareciam enxergar através dela. Ela, ainda se recuperando de um término doloroso, estava fechada para o mundo. Mas Léo foi persistente, com uma gentileza que a desarmou. Ele não a pressionou, apenas aparecia com um café ou um comentário engraçado sobre o tempo. Aos poucos, ele quebrou suas barreiras, e ela se viu apaixonada por aquele homem que parecia tão seguro, tão protetor. Ele era tudo o que ela precisava naquele momento, ou pelo menos era o que ela pensava. O namoro foi um conto de fadas, jantares nos melhores restaurantes dos jardins, viagens de fim de semana para a praia, presentes inesperados. Léo a fazia se sentir a mulher mais especial do mundo. Ele era de uma família tradicional e rica, mas nunca a fez se sentir inferior por sua origem mais humilde. Pelo contrário, ele parecia admirar sua garra e sua independência. Seus pais, Helena e Fernando, a adoraram desde o primeiro encontro. Finalmente nosso Léo encontrou uma mulher de verdade, disse Helena, com um abraço caloroso que selou a aceitação. O casamento foi uma festa deslumbrante, e a vida a dois no início era leve e cheia de promessas. Eles queriam um filho logo, e a notícia da gravidez de Melissa foi a coroação da felicidade. Olhando para trás agora, daquela varanda fria, tudo parecia um filme, uma história tão perfeita que talvez nunca tivesse sido real. Onde estava aquele homem que a olhava com admiração? O que restava daquela mulher confiante que ele dizia amar? Apenas uma sombra assustada, perdida em sua própria casa. A obsessão de Léo por sua carreira parecia ter crescido depois do nascimento de Melissa. As viagens de negócios se tornaram mais frequentes, as noites no escritório, mais longas. Júlia entendia. Ele estava construindo o futuro da família, garantindo o melhor para elas. Ela admirava sua dedicação. Mas a distância emocional cresceu junto com a distância física. Os elogios se tornaram raros. As conversas profundas foram substituídas por relatos sobre o trabalho e perguntas superficiais sobre o dia dela e de Mel. Ela atribuiu isso ao cansaço dele, à nova dinâmica de serem pais. O romantismo dá lugar à parceria, ela pensava. É normal. Mas agora, com a mente turva pela dúvida, ela se perguntava se não havia ignorado os sinais. Talvez a rachadura em seu casamento tivesse começado muito antes de sua memória começar a falhar. Talvez sua mente estivesse apenas refletindo um mundo que já estava quebrado, e ela era a última a perceber. A brisa fria da manhã a fez tremer, e ela abraçou o próprio corpo, sentindo-se mais sozinha do que nunca. A decisão de procurar ajuda finalmente veio de um lugar de amor, não de medo. O amor por Melissa. Ela olhava para a filha brincando no tapete, tão pequena, tão dependente, e o pânico a sufocava. Ela precisava estar bem por Mel. Precisava ser uma mãe presente, sã e confiável. Se estivesse doente, precisava de tratamento. Não podia mais se esconder. Naquela noite, quando Léo chegou do trabalho, ela o esperava na sala. Léo, você tem razão. Eu preciso de ajuda. Vou marcar um neurologista amanhã. A expressão de alívio no rosto dele foi imediata e genuína. Ele a abraçou com força. Meu amor, essa é a melhor decisão. Eu vou com você. Estarei ao seu lado em cada passo.
Nós vamos superar isso juntos. Suas palavras eram um bálsamo. Por um momento, a névoa de medo se dissipou, e ela sentiu uma onda de esperança. Ela não estava sozinha. Tinha seu marido, seu porto seguro. Com ele ao seu lado, ela poderia enfrentar qualquer coisa. Mal sabia ela que estava caminhando de olhos abertos para o centro da armadilha. Aquela noite, ela não conseguiu dormir. A decisão de ir ao médico trouxe um alívio tenso, uma calma antes da tempestade. Por volta das 2 da manhã, a sede a despertou completamente. Levantou-se em silêncio para não acordar Léo, mas o lado dele da cama estava vazio e frio. Onde ele estaria? O coração de Júlia começou a bater um pouco mais rápido. Caminhou pelo corredor escuro, guiada por uma fresta de luz que vinha da porta do escritório, que estava entreaberta. Um som baixo, um sussurro, chegou aos seus ouvidos. Era a voz de Léo. Ele devia estar em uma ligação de trabalho, pensou ela. Uma daquelas conferências com fusos horários diferentes. Ela se aproximou, sem querer interromper, apenas para pegar um copo de água na cozinha. Mas então, as palavras dele a fizeram parar, congelada no corredor escuro. Calma, meu amor. O plano está funcionando perfeitamente. Ela mesma decidiu ir ao médico amanhã. A voz dele era melosa, íntima. E ele não estava falando com um colega de trabalho. Júlia prendeu a respiração, o corpo inteiro em alerta. A porta estava aberta o suficiente para que ela pudesse ouvir cada palavra. Ela já está acreditando em tudo. A parte da risada foi genial, Bruna. Você é brilhante. Ver o pânico nos olhos dela. Tive que me segurar para não rir. Bruna. A risada. O mundo de Júlia desmoronou em um instante. Não era uma alucinação. Era uma gravação. Era uma mentira. Tudo. Cada esquecimento. Cada objeto perdido. Cada momento de confusão. Não era sua mente falhando. Era ele. Era Léo, seu marido, o homem que a abraçou horas antes prometendo apoio. Ele estava fazendo isso com ela, intencionalmente. O ar pareceu ficar rarefeito, e ela se apoiou na parede para não desmaiar. O choque era tão intenso que parecia físico, uma dor aguda perfurando seu peito. Só mais um pouco de paciência, ele continuou. Assim que tivermos um laudo médico, qualquer coisa que sugira instabilidade, meus pais não terão escolha. A guarda da Mel fica comigo, e o patrimônio também. Eles nunca deixariam a fortuna da família nas mãos de uma mulher instável. A verdade era mais cruel e doentia do que qualquer loucura que ela pudesse ter imaginado. A herança, o dinheiro. Era por isso. Fernando e Helena, em um gesto de amor pela neta, haviam colocado a maior parte do patrimônio em um fundo em nome de Melissa, com Júlia e Léo como administradores, mas com um laudo que a declarasse incapaz, ele se tornaria o único responsável. Ele não estava apenas tentando enlouquecê-la, ele estava tentando apagá-la, roubar sua filha, seu futuro, sua identidade. O homem que ela amava, o pai de sua filha, era um monstro. Um ator talentoso que representou o papel de marido preocupado enquanto orquestrava sua destruição psicológica. A náusea subiu por sua garganta. Ela recuou em silêncio, passo por passo, de volta para o quarto, cada movimento um esforço monumental. Deitou-se na cama, do mesmo lado frio que ele havia deixado, e puxou o edredom até o queixo. O corpo tremia incontrolavelmente, não de frio, mas de uma mistura de terror, raiva e uma clareza dolorosa e assustadora. Ela não estava louca. E isso era a coisa mais aterrorizante de todas. Quando Léo voltou para o quarto minutos depois, movendo-se silenciosamente no escuro, Júlia fingiu dormir. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Ele se deitou ao lado dela. O calor de seu corpo era repulsivo. Ela ficou ali de olhos fechados, enquanto a mente trabalhava em alta velocidade, as peças do quebra-cabeça se encaixando com uma precisão brutal. O alarme no sábado.
as chaves na gaveta de talheres, o pedido de lasanha, o risco no caderno, o fogão, tudo planejado. Cada detalhe, uma pequena tortura desenhada para quebrar seu espírito. E ela caiu. Ela acreditou. A vergonha a queimava por dentro, mas a raiva era mais forte. Uma fúria fria e calculista começou a tomar o lugar do medo. Ele a subestimou. Ele a viu como fraca, instável, fácil de manipular. Ele não imaginava a força que ela estava prestes a descobrir dentro de si mesma. O jogo havia mudado. Agora ela sabia das regras e não ia mais jogar para perder. Na manhã seguinte, Júlia acordou antes de todos. Não havia dormido um segundo sequer. Olhou para o próprio reflexo no espelho do banheiro. As olheiras ainda estavam lá, mas o medo em seus olhos havia sido substituído por uma determinação gélida. O primeiro passo era cancelar a consulta com o neurologista. Ela enviou uma mensagem para Léo. Amor, acordei me sentindo muito melhor hoje. Acho que era só exaustão. Cancelei o médico. Vamos observar mais uns dias. Beijos. Ela precisava ganhar tempo. Precisava de provas. A palavra dela contra a dele não seria suficiente, especialmente contra o charmoso e convincente Leonardo, o filho perfeito. Enquanto preparava o café da manhã, sua mente de advogada, há muito adormecida, despertou. Ela precisava de evidências concretas, irrefutáveis. E ela precisava de ajuda. Só havia uma pessoa em quem ela podia confiar cegamente. Pegou o celular e discou o número de Verônica. Vê, preciso de você. Urgente. Aconteceu uma coisa muito grave. Verônica chegou em menos de uma hora, o rosto pálido de preocupação. Júlia a levou para o quarto de Melissa, onde a pequena dormia, e fechou a porta. Com a voz baixa e trêmula no início, mas ganhando firmeza a cada palavra, ela contou tudo. A memória falhando, a risada fantasma, a conversa no escritório. Verônica ouviu em silêncio, os olhos se arregalando de horror e incredulidade. Quando Júlia terminou, a irmã a abraçou com força. Aquele desgraçado. Eu nunca confiei nele. Sempre achei que havia algo de falso naquele sorriso perfeito, Verônica disse, a voz cheia de raiva. Ju, você não está sozinha nisso. Nós vamos acabar com ele. A validação de Verônica, sua crença imediata e inabalável, foi como um sopro de vida para Júlia. A dúvida que ainda persistia em um canto escuro de sua mente se dissipou completamente. Mas como? Eu preciso de provas, Vê. Provas? Verônica sorriu, um sorriso sombrio. Hoje em dia, provas são a coisa mais fácil de conseguir. Nós vamos encher esta casa de olhos e ouvidos e vamos pegar esse canalha no flagra. Naquele mesmo dia, Verônica voltou com uma sacola cheia de pequenas câmeras espiãs, daquelas que se parecem com carregadores de celular, relógios digitais e até mesmo um ursinho de pelúcia. Para o quarto da Mel, disse Verônica, entregando o urso. Ninguém desconfiaria. Enquanto Léo estava no trabalho, elas passaram a tarde instalando os dispositivos. Uma na cozinha, com vista para o fogão e a bancada. Uma na sala, apontada para o sofá e a porta do escritório. E o ursinho no quarto de Melissa, posicionado para capturar o áudio de todo o apartamento. Júlia sentia um calafrio ao transformar sua casa em um cenário de vigilância, mas era necessário. A cada câmera instalada, ela sentia uma pequena parcela de seu poder sendo retomada. Ela não era mais a vítima indefesa. Ela era a caçadora, esperando pacientemente na escuridão. À noite, quando Léo chegou, ela o recebeu com um sorriso que não alcançava os olhos. O jogo de aparências havia começado, e agora, dois podiam jogar. Os dias seguintes foram um teste de nervos para Júlia. Ela tinha que agir normalmente, fingir que ainda estava confusa e assustada, enquanto por dentro queimava de raiva. Ela esqueceu onde guardou a mamadeira de Mel,
e Léo a encontrou na sapateira, com um suspiro paciente. Ela fingiu não ouvir quando ele, disfarçadamente, tocou a gravação da risada por alguns segundos. Ela representava seu papel, e ele, o dele. Era um teatro macabro, e o palco era a casa deles. Todas as noites, depois que Léo dormia, ela se levantava, e com o coração na boca, pegava os cartões de memória das câmeras. Sentada no chão do banheiro, com o laptop no colo, ela assistia às gravações. Eram horas de normalidade, de Léo assistindo TV ou trabalhando no computador. Mas a paciência era sua nova aliada. Ela sabia que ele cometeria um erro, e ela estaria lá, assistindo, quando acontecesse. A prova veio em uma quinta-feira à noite. Léo chegou em casa mais tarde, dizendo que teve uma reunião que se estendeu. Júlia já estava deitada, fingindo dormir. Pelas câmeras, ela o viu entrar na ponta dos pés, checar se ela estava dormindo e depois ir para a cozinha. O que ela viu a seguir fez seu sangue gelar. Com uma calma assustadora, ele abriu a geladeira e pegou uma caixa de ovos. Um por um, ele os quebrou no chão da cozinha. Depois, pegou um pote de farinha e o espalhou pela bancada e pelo chão. Abriu as portas dos armários, deixando-as escancaradas. Ele estava metodicamente criando uma cena de caos, o tipo de coisa que alguém em meio a um surto psicótico faria. Ele olhou para sua obra, satisfeito, e depois voltou para o quarto como se nada tivesse acontecido. Júlia continuou imóvel, mas por dentro sentia um misto de horror e triunfo. Ela o tinha. O vídeo era a arma de que precisava. Era a prova irrefutável da sua crueldade e de sua própria sanidade. Na manhã seguinte, ela acordou e foi para a cozinha. Soltou um grito ensaiado ao ver a bagunça. Léo correu até ela, o rosto uma máscara de preocupação. Meu Deus, Júlia, o que aconteceu aqui? Você não se lembra de ter feito isso? Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas falsas. Eu não sei, Léo. Eu não me lembro de nada. Ela interpretou o papel da mulher quebrada com perfeição. Meu amor, chega. Isso foi longe demais. Nós vamos ao médico hoje. É perigoso. Ele disse abraçando-a. E naquele abraço, sentindo o cheiro dele, ela sentiu apenas nojo. Tudo bem, Léo. Você tem razão. Eu vou. Assim que ele saiu para o trabalho, ela ligou para Verônica. Eu tenho. É pior do que imaginávamos. Depois, com as mãos firmes, ela ligou para sua sogra, Helena. Helena, preciso muito falar com a senhora e com o seu Fernando. É sobre o Léo, e sobre a minha segurança e a da Melissa. Posso ir até a sua casa agora? Júlia encontrou os sogros na imensa sala de estar do apartamento deles, nos jardins. O ar estava pesado de preocupação. Helena a abraçou, dizendo o quanto estava aflita com as notícias que Léo lhe dava sobre a saúde de Júlia. Fernando a observava com olhos sérios e gentis. Sentem-se, por favor, disse Júlia, a voz firme. O que eu vou mostrar a vocês vai ser chocante, mas preciso que vejam. Ela conectou o laptop à enorme televisão da sala. Primeiro, mostrou o vídeo da noite anterior. Léo, em silêncio, destruindo a cozinha. Helena levou a mão à boca, um som de espanto escapando de seus lábios. Fernando ficou imóvel, o rosto endurecendo como uma pedra. Depois, Júlia contou tudo. A conversa com a amante, o plano para declará-la incapaz, a tortura psicológica. Quando terminou, o silêncio na sala era ensurdecedor. Foi Helena quem o quebrou, a voz embargada pelas lágrimas. Nós sabíamos. Nós sempre soubemos que ele tinha essa escuridão dentro dele. Fernando se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade abaixo. A culpa é nossa, ele disse, a voz baixa e grave. Quando ele era jovem, nós só pensávamos em construir nosso império. Deixamos o Léo sozinho. Dinheiro, presentes. Nós tentamos compensar nossa ausência com coisas, não com tempo.
Ele se envolveu com gente errada, com álcool, com uma vida de excessos. Helena continuou, as lágrimas escorrendo livremente. Nós o internamos, o forçamos a estudar, a trabalhar. Achamos que o casamento com você, uma mulher boa e centrada, o colocaria no eixo. Nós o ameaçamos. Dissemos que se ele não cuidasse da família, se voltasse para a vida antiga, nós tiraríamos tudo dele e deixaríamos para você e para a Mel. A revelação atingiu Júlia como um soco. Agora tudo fazia sentido. O plano dele não era apenas ganância, era uma vingança distorcida contra o controle dos pais. Ele não podia simplesmente se divorciar, pois isso o faria perder tudo. Ele precisava que ela fosse a culpada, a louca, para que ele pudesse manter o controle do dinheiro e a imagem de vítima. O que nós vamos fazer? Perguntou Júlia, sentindo um pingo de compaixão por aquele menino abandonado que se tornou um homem cruel. Nós vamos consertar o que quebramos, disse Fernando, virando-se da janela. Seus olhos, antes gentis, agora continham um brilho de aço. Ele cruzou uma linha que não tem volta. Helena, ligue para ele. Diga que temos uma surpresa sobre o seu aniversário. Mande-o vir aqui depois do trabalho. Hoje. Helena assentiu, pegando o telefone com as mãos trêmulas. Enquanto ela falava com o filho, com uma voz falsamente alegre, Fernando se voltou para Júlia. Você é mais forte do que imagina, minha filha. E a partir de hoje, você e Melissa nunca mais estarão desprotegidas. Eu te dou a minha palavra. Naquele momento, Júlia soube que a guerra estava prestes a terminar. E ela não estava mais lutando sozinha. Tinha um exército ao seu lado. Léo chegou ao apartamento dos pais por volta das 7 da noite, sorrindo, esperando uma celebração antecipada de seu aniversário. Quando entrou na sala, seu sorriso desapareceu. Júlia estava sentada em uma poltrona, o rosto sereno. Verônica estava ao seu lado, de pé, com os braços cruzados, a barriga de grávida proeminente. E seus pais o encaravam com uma frieza que ele nunca tinha visto. O que? O que está acontecendo? Que reunião é essa? Ele gaguejou, a confiança evaporando. Sente-se, Leonardo, disse Fernando, a voz ressoando com autoridade. No telão da sala, a imagem estava congelada. Era ele, na cozinha, com a caixa de ovos na mão. Léo empalideceu. O suor brotou em sua testa. Nós sabemos de tudo, Léo, disse Júlia, calmamente. Do seu plano, da Bruna, de cada mentira. Acabou. Léo olhou de um rosto para o outro, procurando uma saída, um aliado. Mas só encontrou condenação. A raiva tomou o lugar do medo. A culpa é de vocês. Ele gritou para os pais. Com seu controle, seu dinheiro, vocês nunca me deixaram viver. Você está certo, concordou Fernando, para a surpresa de todos. Nós te pressionamos. Por isso, a partir de hoje, você está livre. A palavra livre pairou no ar, carregada de ameaça. Livre de nós, livre da empresa e livre do nosso dinheiro, continuou Fernando. Você está demitido, obviamente. O apartamento onde vocês moram agora pertence a Júlia. É o mínimo que podemos fazer para que ela e nossa neta tenham um lugar seguro para viver. Suas roupas e seus pertences pessoais já foram embalados por uma equipe. Estão esperando em um depósito. Léo olhava para o pai, incrédulo. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou seu filho. Um filho que tentou destruir psicologicamente a mãe da sua filha por dinheiro. Retrucou Helena, a voz cortante. Nós te demos um carro e um pequeno apartamento estúdio que compramos como investimento. Considere um último presente. Use-o com sabedoria. Agora, por favor, entregue as chaves do seu carro e do apartamento. E saia da nossa casa. Léo ficou parado, o rosto contorcido em uma máscara de ódio e derrota. Ele jogou as chaves na mesa de centro, com um barulho metálico. Sem dizer mais uma palavra, ele se virou e saiu, batendo a porta atrás de si. O som ecoou na sala silenciosa. Era o som do fim de uma era e do começo de outra.
Meses depois, o ar de São Paulo estava úmido, prenunciando a chuva de verão. Júlia e Melissa caminhavam de mãos dadas por um parque, o riso da menina se misturando ao som dos pássaros. Júlia parecia outra mulher. Havia voltado a trabalhar meio período em um escritório de advocacia, e a luz em seus olhos tinha retornado, mais brilhante do que nunca. Helena e Fernando se tornaram avós em tempo integral, dedicando a Melissa o tempo e o amor que nunca deram ao filho. Verônica deu à luz um menino saudável, e as duas irmãs estavam mais unidas do que nunca. A vida de Júlia não era um conto de fadas, mas era real, construída sobre a verdade e a força que ela descobriu em si mesma. Ela aprendeu a confiar em sua mente novamente, a valorizar sua intuição. A névoa havia se dissipado para sempre, dando lugar a um céu claro e a um futuro cheio de possibilidades. Ela estava, finalmente, em paz. Em outra parte da cidade, um entregador de aplicativo pedalava furiosamente sob a garoa fina que começava a cair. O capuz de seu uniforme encharcado escondia seu rosto. Era Leonardo. A vida o atingira com força. Sem o sobrenome do pai, ele era apenas mais um na multidão, sem qualificações reais para o mercado de trabalho. A amante, Bruna, o abandonou assim que o dinheiro acabou. Os amigos das festas desapareceram. Ele vivia no pequeno estúdio, um lembrete constante de tudo o que havia perdido. Naquele dia, o aplicativo o levou a um buffet infantil no Tatuapé. Ao entrar para deixar a encomenda de salgados, ele viu um grupo de crianças cantando parabéns. No centro, radiante em um vestido de princesa, estava Melissa. Era o aniversário dela. E ao lado da filha, rindo e batendo palmas, estava Júlia, linda e feliz. Ao lado dela, um homem sorria, com a mão em seu ombro de forma casual e protetora. Léo sentiu uma pontada de algo que poderia ser arrependimento, ou talvez apenas inveja. Ele deixou a encomenda no balcão e saiu rapidamente, antes que alguém o reconhecesse. Voltou para a chuva, para o anonimato de seu novo mundo. Um fantasma pedalando pelas ruas que um dia foram suas. E assim, enquanto Leonardo pedalava em direção ao esquecimento, Júlia caminhava em direção à luz, provando que a mente humana, quando enraizada na verdade, é mais forte do que qualquer manipulação. A justiça nem sempre vem de um tribunal. Às vezes, ela é simplesmente a consequência inevitável de nossas próprias escolhas. O plano de Léo para destruir Júlia acabou por destruir apenas a si mesmo, deixando-a livre para reconstruir sua vida com uma força que ela não sabia que possuía. Muito obrigado por acompanhar esta jornada intensa até o fim. Histórias como essa nos lembram da importância de confiar em nossa intuição e do poder da verdade. Se você gostou, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma história e compartilhe com seus amigos. E agora, eu quero saber de você. Você já teve que lutar para provar sua própria verdade quando ninguém mais parecia acreditar? Deixe sua história nos comentários abaixo. Vamos conversar.